Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou pode seguir também através do telão, no livro de Atos, capítulo 2, nós vamos ler os primeiros 4 versículos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A festa de Pentecostes, irmãos, é uma festa que primariamente era uma festa de colheita, uma das 3 festas de peregrinação, quando todo o povo de Israel tinha que comparecer. Aliás, a palavra festa aqui não é a mesma palavra usada normalmente para festa. No hebraico, festa é Hag, diga Hag. Mas a palavra aqui é moed, que significa encontro marcado. Portanto, as 7 festas de Israel não são festas, mas são 7 encontros marcados. De quem com quem? De Deus com o seu povo. E a gente sabe claramente que nas primeiras 3 festas que aconteciam na primavera, essas festas cumpriram o encontro de Jesus com o seu povo. Jesus morreu na Páscoa, exatamente no dia. Foi enterrado na festa de Pães Ázimos e ressuscitou na festa de Primícias. As 3 últimas festas acontecem no outono. A primeira delas é a festa de trombetas. E a Bíblia diz que quando soar a última trombeta, quem é que vem de novo? Jesus. Depois de trombetas vem Yom Kippur, quando haverá arrependimento das nações, no período da grande tribulação. E por último, a festa de tabernáculos, quando Jesus virá durante o milênio habitar na terra por 1000 anos, como a palavra promete. Entre essas 6 festas, tem uma festa que parece estar sozinha. E ela está literalmente sozinha no tempo, porque ela acontece no verão. É a única festa que acontece no verão. Esta é a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes, meus queridos, diz respeito a nós, gentios. Quantos aqui são gentios? Esse é o seu tempo. É o tempo de Pentecostes, amém? Então eu quero ler esse texto para vocês e trazer alguns ensinamentos que vão mudar a sua vida. E eu espero que o Espírito Santo possa falar com você de maneira poderosa, continuando esta visitação que tivemos durante o momento da adoração. A primeira verdade que eu quero lhes contar é que o Pentecostes revela a soberania de Deus. O texto diz assim: ao cumprir-se, diga cumprir-se, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Em primeiro lugar, soberania de Deus enquanto ao lugar. Porque vejam, para o povo de Israel, eles eram convocados e tinham que comparecer em Jerusalém nesta festa. Mas para os apóstolos e para alguns discípulos que viram Jesus ressuscitado, a convocação foi a seguinte: vocês permaneçam em Jerusalém até quando? Até que do alto sejais revestidos de poder. Foram 500 pessoas as que viram Jesus Cristo ressuscitado. Mas quantas pessoas estavam lá no cenáculo quando veio o Espírito Santo? 120. Então eu quero dizer para você, meu querido, que a bênção de Deus está diretamente ligada a um lugar. Não é o lugar que você escolhe, é o lugar que Ele escolheu. O convite era para todos os que viram, mas somente 120 permaneceram e obedeceram.
Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, que quando Deus te der uma ordem, e essa ordem tiver um lugar e tiver um tempo, obedeça, porque aqueles que obedecem vão experimentar a bênção sobre as suas vidas de maneira sobrenatural, como aqueles 120 receberam o Espírito Santo e o poder. Amém? Tem muita gente que acredita que pode adorar a Deus em qualquer lugar, e isso é verdade. O próprio Jesus disse, não é nem Jerusalém, nem Samaria, Deus, porque importa a Deus que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas, para receber o Espírito Santo, eles tiveram que estar no lugar que Deus ordenou. Então saiba que a bênção de Deus está ligada à sua palavra, e a ordem que Ele te der, e a soberania dEle, também diz respeito a um lugar. Em segundo lugar, a soberania diz respeito ao tempo. O texto diz, ao cumprir-se. Diga, ao cumprir-se. Sabe, gente, Deus nunca chegou atrasado, mas também nunca se adiantou. Quem chega atrasado ou se adianta somos nós. Agora, a bênção de Deus tem um tempo certo. A Bíblia diz, ao cumprir-se. O dia de Pentecostes, queridos, o primeiro Pentecostes foi celebrado 1500 anos antes de Cristo. O primeiro Pentecostes aconteceu quando Moisés desceu do Monte Sinai e entregou a lei. E este Pentecostes estava apontando para um outro Pentecostes, que o Espírito Santo viria sobre a igreja, e aí então a pregação da lei não era mais só para os judeus, mas era para o mundo inteiro, para todas as nações. Mas demorou 1500 anos. Diga assim, quem escolhe o tempo é Deus e não nós. Talvez você esteja aqui hoje esperando por uma bênção. Talvez você aqui esteja pensando que Deus se esqueceu das suas promessas, mas o Senhor está dizendo para você que Ele nem se atrasa e nem se adianta. Quando se cumprir o tempo dEle fazer a obra na tua vida, acontecerá. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Eu creio nisso. O terceiro aspecto da soberania de Deus é soberania quanto ao modo. O texto diz, de repente, diga, de repente. E eu fiquei pensando, Deus, quando Ele quer operar, Ele opera do jeito que Ele quer. Quantos se lembram que Jesus curou um cego, passou lodo nos seus olhos, cuspiu na terra e mandou ele se lavar lá no tanque de Siloé? Quantos se lembram disso? Essa cura foi um processo. Mas quantos se lembram de curas que Jesus fez instantaneamente? Por que Ele fez uma num processo e a outra instantaneamente? Diga assim, porque Ele quis, porque Ele é soberano e Ele faz o que Ele quer. Então deixa eu te explicar uma coisa. Deus não é só Senhor do lugar onde a bênção vai acontecer e do tempo onde vai acontecer, mas também do modo como isso vai acontecer. Talvez na sua vida seja um processo, talvez na sua vida seja de repente um milagre, de repente uma conversão que você não esperava, de repente uma porta que se abriu. Amém? Deus é capaz de fazer do jeito que Ele quiser. Glória a Deus. Não cabe a nós brigar e contender com Deus, dizer por que o Senhor faz assim na vida de fulano e não faz na minha? Porque Ele quer, porque Ele é soberano, e o fato dEle agir de um jeito na tua vida e de outro jeito na vida do outro, não significa que Ele não se importa. Deus conhece o nosso coração e sabe de coisas que ninguém sabe, nem nós mesmos sabemos, e por isso a maneira como Ele age é soberana. Mas o Pentecostes é também uma festa de colheita, em segundo lugar. 3 eram as festas que envolviam colheitas. A primeira era a festa da cevada. Acontecia, como eu falei para vocês, na primavera. A segunda era a colheita do trigo. E quando havia a festa de Pentecostes, todos os agricultores que plantavam trigo em todo Israel se apresentavam em Jerusalém para trazerem as suas ofertas de primícias no templo. Então era, portanto, uma festa de colheita, onde as pessoas estavam recebendo
o dinheiro do seu trabalho e compareciam para adorar como povo na presença de Deus lá no templo em Jerusalém. Amém? Interessante saber que a primeira colheita, a cevada, era mais barata. O pão da cevada era um pão de inferior qualidade. O pão feito do trigo era um pão mais nobre, mais caro, mais importante. Portanto, Pentecostes fala de abundância. Mas a colheita que de verdade nós estamos vendo aqui é a colheita do Espírito Santo. Sabe, gente, os discípulos estavam escondidos, trancados no cenáculo com medo dos fariseus, porque os fariseus estavam lá caluniando, apontando o dedo, querendo matá-los, querendo acabar com eles, e eles estavam amedrontados. Mesmo tendo visto Jesus ressuscitado, eles estavam amedrontados. Mas a Bíblia diz que de repente veio um som impetuoso, e eles receberam línguas de fogo. Cada um sobre si recebeu línguas de fogo, 120 línguas de fogo. E o poder de Deus veio sobre aqueles discípulos, e eles saíram dali falando em línguas estranhas, e caminharam até as escadarias ao sul do templo, e lá começaram a profetizar. E como era uma festa de peregrinação, vinha gente de todas as nações, e eles começaram a ouvir cada um falar na sua própria língua. E ali, meu irmão, na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Primeira pregação. Como é que a gente sabe o que aconteceu? Pode aplaudir. Como é que a gente sabe que aconteceu exatamente ali naquele lugar? Porque ali haviam piscinas, na verdade tanques de purificação, que todo judeu, quando ia entrar no templo, ele passava primeiro nesses tanques de purificação, e aonde você pode batizar de uma só vez 3.000 pessoas. O Jordão estava muito longe dali. Eles batizaram naquelas mikvês, que eram, na verdade, os tanques de purificação. Então aqueles apóstolos, aqueles medrosos dentro da casa, trancafiados com medo dos discípulos, saíram cheios de ousadia, pregando que Jesus está vivo. E eu quero dizer para você hoje, o que Deus está fazendo no mundo é isso. Pessoas estão sendo empoderadas pelo Espírito Santo e estão pregando que Jesus está vivo. Em nações que perseguem, que matam por causa da fé, mas nem mesmo a morte pode impedir aqueles que foram cheios do Espírito Santo. Sabe, meu querido, talvez você esteja cheio de amargura, cheio de ressentimento, cheio de raiva, cheio de ódio. Mas a palavra de Deus diz que você não precisa ficar assim, que Deus pode te encher do Espírito Santo. E aqueles que são cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que falam entre todos com salmos, e hinos e cânticos espirituais, dando sempre glórias a Deus em todo o tempo. Amém? Glória a Deus, igreja. Deus espera que nós tenhamos uma mensagem para o mundo. E quanto mais o Espírito Santo nos encher, menos de nós mesmos. De nada adianta você ter todos os dons e não ter amor, e não ter misericórdia, e não ter alegria, e não ter um desejo de ver uma pessoa transformada. A colheita do Pentecostes é muito mais do que a colheita do trigo, é a colheita de vidas. Este é o tempo de salvação, irmãos. Eu estou dirigindo uma célula, começamos em março. Mais ou menos umas 50 pessoas estão indo lá. Queridos, cada célula, a primeira teve 10 conversões, a segunda 7, aí vai 7, 8, 10, a última célula do semestre foram 5 conversões, pessoas se rendendo a Jesus, simplesmente porque eu trouxe uma palavra simples a respeito do Salvador. Eu me lembro que quando eu comecei essa igreja, durante 2 anos só uma vida se converteu. Hoje você prega, lança a semente e a colheita veio. Por quê? Porque o Espírito Santo está agindo hoje no mundo, no Brasil, nas nações, na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na Oceania, amém, na Ásia, na África.
É tempo de colheita, diga, é tempo de colheita. E sabe qual é a maior colheita que Deus deseja fazer? Colheita de vidas. Você tem alguém na sua casa que ainda não se converteu? Ore ao Espírito Santo. O que você não pode fazer, o Senhor pode. Amém? Glória a Deus. Zacarias diz assim, 4:6. Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na tua casa, no teu trabalho, com as pessoas com quem você convive, não é pela força, nem pelo poder, mas pelo Espírito de Deus. Durante esses dias, eu estou orando pela Itália. Me fizeram um desafio de orar, e eu disse, vou orar pelos italianos, para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Meu netinho de 6 anos aceitou o desafio, porque eu desafiei o Enzo, o pastor Israel e o pastor Zé Luiz. Meu netinho falou, vovô, eu aceito o seu desafio, eu vou orar pelo Brasil. Esse é o tempo em que as crianças vão ser cheias do Espírito Santo, que os jovens vão ser cheios do Espírito Santo. Eles não vão ser cheios de droga, eles não vão ser cheios de prostituição, eles vão ser cheios do Espírito Santo, e eles vão invadir as nações. Amém, igreja? A terceira verdade é que o Pentecostes é um tempo de separação. Você se lembra de uma parábola chamada a parábola do joio e do trigo? Essa parábola nos conta como é que seria o evangelho sendo pregado entre as nações. E Jesus disse o seguinte: a palavra foi semeada, e a palavra é o trigo, mas de noite o inimigo, Satanás, vem e semeia junto com o trigo o joio. E Jesus continua dizendo: e o lavrador, ele não tem como arrancar o joio sem arrancar o trigo junto. A única maneira é esperar pelo tempo da colheita, quando os anjos de Deus vierem para levar aqueles que de fato são os filhos e deixar aqueles que não são para que sejam lançados no fogo. Mas por que que Jesus usa esta parábola e o que está por detrás desse ensinamento? Eu preciso dizer algumas coisas para vocês. O joio, ele é idêntico ao trigo no princípio. Ele é uma praga. Quando o trigo começa a crescer, o joio começa a crescer junto. A única diferença do joio para o trigo é que o joio não dá fruto algum. Quando chega na hora da colheita, o trigo está cheio de grãos e o joio está vazio. Então como é que você sabe quem é quem? Por uma razão simples. Na hora que o trigo está pronto para colher, os grãos pesam tanto que o ramo se dobra. O joio, como não tem fruto algum, permanece em pé. E aí, aqueles que vão fazer a colheita cortam o joio, põem num cesto, leva para a eira, onde o trigo vai ser amassado, depois é jogado para o ar, e o vento faz a separação da casta para o interior, e o joio vai direto para o fogo. Sabe o que isso quer dizer, meu querido? Tem muita gente aqui dentro que pode parecer crente e não ser. Como é que você prova que você é crente? O que a Bíblia diz? Pelos frutos os conhecereis. E sabe qual é o primeiro fruto? Arrependimento. O trigo se prostra. O prostrar-se do trigo fala de um coração contrito. Eu tenho aconselhado muita gente, e quando pessoas vêm me procurar e choram pelos seus pecados, eu falo: esta é uma evidência de que o Espírito Santo está em você. Porque o indivíduo que não tem nenhuma contrição e ele peca, porque todos somos pecadores e podemos cair em pecado algumas vezes, mas se o Espírito Santo está em você, você vai se prostrar diante de Deus e se arrepender.
o soberbo fica de pé. Ouve a palavra e não se entrega, ouve a palavra e não se dobra. Mas quando vier o tempo da colheita, somente aqueles que forem cheios de frutos, os frutos do arrependimento, o fruto do Espírito Santo, é que vão ser levados para a presença de Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Não cabe a nós julgar quem é trigo e quem é joio. Jesus diz: não dirás quem subirá aos céus ou quem descerá ao abismo. Deus não nos deu esse direito de dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Mas uma vida de arrependimento e de humildade perante Deus é uma grande evidência de que você tem frutos de arrependimento. Amém? Portanto, o Pentecostes é um tempo de separação do humilde do soberbo. Simplesmente porque quem convence o mundo do pecado e da justiça e do juízo, não sou eu, não é você. É quem? O Espírito Santo. E aqueles a quem o Espírito Santo convence, esses são trigo. Aqueles que rejeitam e que permanecem no seu pecado, estes não são trigo. Parecem, mas não são joio. O Pentecostes, portanto, é um tempo de separação dos que creem, dos que duvidam. Você já pregou para alguém e essa pessoa resistiu até a última hora? Você deu testemunho, você mostrou com a vida, o Espírito Santo fez maravilhas, essa pessoa continua dura, não crendo, não recebendo a Jesus, joio. Então este é o tempo, irmãos. Nós estamos vivendo num tempo que a igreja está cumprindo o chamado de Deus de pregar o evangelho para o mundo inteiro. Alguns estão se rendendo a Jesus e confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. Quantos aqui já confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Você está sendo separado de todos os outros que dizem: não, eu não quero, não, eu não creio, não, eu não estou preparado, não, a igreja é um lugar de gente enganadora, não. É a resposta do joio: sim, Jesus, eu preciso de ti. É a resposta do trigo. Quantos aqui já são trigo? Quantos aqui já foram alcançados pela colheita do Espírito Santo? Começou há 2000 anos atrás, e hoje a igreja continua expandindo. Morreu o Billy Graham recentemente, o maior evangelista do século 20. E a sua morte, a sua intercessão, o seu exemplo está levantando milhões de cristãos no Brasil e no mundo inteiro para falar que Jesus é o Senhor e que Ele vai voltar. Diga assim: Jesus vai voltar. Amém? Então, às vezes você pensa: mas pastor, por que eu estou passando tanta tribulação? Porque o trigo, depois de colhido, ele era levado para a eira. E na eira, eles passavam, um burro puxava uma placa cheia de ranhuras embaixo, chamada de tribulon. E essa placa amassava o trigo, de maneira que o conteúdo ficava solto da casca. Aí ele pegava o garfo e jogava para o alto, e o vento batia. E ao bater o vento, separava a casca do trigo. Quantos aqui estão passando por alguma tribulação hoje? O Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Essa tribulação não é para a morte, é para que Deus possa realizar algo extraordinário na sua vida. E quando vem o Espírito Santo e bate na sua vida, você se converte, você se transforma, você se arrepende, você se alegra em Deus e sai do caminho do pecado e vai para a vontade de Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Essa é a obra do Espírito Santo. Então ore ao Espírito Santo para que Ele possa ganhar aquela pessoa que você tanto ama e por quem você ora. Pentecostes também é um tempo de separação das estações. Como eu disse,
3 festas eram na primavera, 3 festas eram no outono, somente o Pentecostes era no verão. E tem um detalhe: na festa de pães ázimos e da cevada, o judeu era obrigado a se livrar de todo e qualquer resquício do trigo e do fermento. Não podia ter nem uma migalha de pão na casa, porque o fermento representa o pecado, o fermento representa o gentio. Mas quando chega a festa de Pentecostes, Deus diz assim: agora vocês vão comer pão com fermento e com trigo, porque Pentecostes é a vez dos gentios. Irmãos, nós estamos vivendo no tempo, na dispensação dos gentios. Está para acabar. E sabe quando vai acabar? Quando chegar a festa de trombetas e a trombeta tocar e o arrebatamento da igreja acontecer. Esse é o tempo da igreja. Diga: esse é o meu tempo. Diga: é o tempo da minha família. Diga assim: a minha família vai ser salva. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque é o tempo do Espírito Santo para os gentios. Aleluia, igreja, aleluia, igreja, aplauda o Senhor. Do mesmo jeito que a festa de Pentecostes acontecia entre esses 2 períodos, a igreja nasceu no dia que o Espírito Santo desceu. E a igreja faz parte de um hiato histórico, de um tempo em que Deus trabalhou com os judeus, passa a trabalhar com a igreja, e quando a igreja for levada aos céus, Ele volta a trabalhar com Israel. Por isso eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação, porque nós estamos vivendo um tempo de ato. Isso não quer dizer que não haja tribulação, há muita tribulação, e hoje mesmo há pessoas morrendo pelo nome de Jesus. Mas a grande tribulação que virá para o mundo inteiro, esta igreja não passará por ela. Amém? Diga: Pentecostes é um tempo de separação. Em quarto lugar, o Pentecostes inicia a dispensação do Espírito Santo. No Velho Testamento era Deus quem operava. Quando Jesus andou na terra, era o Filho que operava. Mas agora quem é? É o Espírito Santo quem opera. E o texto diz: veio do céu um som como de um vento impetuoso. Ele não veio como uma brisa, não, meu irmão. Ele veio com uma ventania. E eu quero dizer para você que eu creio que está chegando o tempo que Deus não vai fazer mais simplesmente com brisa, não. Ele vai passar como um vento, como um tufão, como um hurricane, como um furacão, e vai alcançar as vidas, e vai transformar as nações, vai sacudir as nações. Amém, igreja? Deus vai fazer isso na tua casa, na tua família, na sua vida interior. Aplauda mais o Senhor, glorifique ao Senhor. Este é o tempo do Espírito Santo. Irmãos, quando eu me converti, os jovens eram difíceis de ser ganhos. Hoje eu vejo esses jovens da igreja, eles são mais crentes que nós, são mais crentes que seus pais. Eles têm fome, não pelas coisas dessa vida, eles têm fome e sede pelo Senhor, pelo Espírito Santo. E isso não está acontecendo só no Brasil, está no mundo inteiro. Porque um vento impetuoso do Espírito está passando. Diga: ao Espírito Santo quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Um outro detalhe importante a respeito do Espírito Santo é que no Velho Testamento o Espírito Santo não estava em todas as pessoas. Somente reis, profetas, juízes, os artífices do templo, aqueles que construíram o tabernáculo, que fizeram a arca, todos os utensílios, a menorá, esses tinham o Espírito Santo, até que eles cumprissem o seu propósito. Vocês se lembram Davi no Salmo 51 dizendo: Senhor, não retire de mim o seu Espírito? Por que ele falou isso? Porque ele reconhecia
que ele tinha pecado gravemente contra Deus e estava clamando por misericórdia para que o Espírito Santo não saísse. O Espírito Santo veio para Saul e ele profetizou, mas quando ele apostatou, o Espírito Santo saiu dele. Jesus, quando fala que ele vai ao Pai, os discípulos ficam tristes. Ele disse: é necessário que eu vá, mas eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo, que habita convosco, mas estará dentro de vós. Queridos, no Velho Testamento, algumas pessoas nunca teriam o privilégio do Espírito habitar dentro delas. Hoje, o Espírito habita dentro de nós. Amém? É por isso que a gente pode entristecer o Espírito Santo. É por isso que a gente pode resistir ao Espírito Santo e até apagar o Espírito Santo. Mas ele está lá dentro. Quando você começa a trilhar o caminho do pecado, você sente uma tristeza no teu coração? Quem já sentiu isso? É porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele te ama, ele habita dentro de você. E quando a Bíblia diz que nós não devemos nos embriagar com o vinho, é porque uma pessoa de cara cheia, um drogado, um alcoólatra, ele é dominado pelo vinho, pelo álcool, pela bebida. E o Espírito de Deus está dizendo: não sejam dominados por essas coisas, sejam dominados pelo meu Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. Queridos, quanto mais nós nos enchemos do Espírito Santo, mais nós nos esvaziamos de nós mesmos. Então, se você está com o coração amargurado, se você está com raiva de alguém, se você está com sentimentos que não vêm de Deus, arrependa-se, porque a Bíblia diz que estas coisas dominam a nossa vida e somos levados e dominados por essas coisas. Mas quem é cheio do Espírito Santo começa na tribulação a adorar, a glorificar a Deus, a cantar salmos. Paulo e Silas na prisão, no lugar mais baixo do calabouço, à meia-noite, na hora mais escura, adoravam ao Senhor, porque eles não dependiam das circunstâncias, porque eles tinham a presença do Espírito Santo na vida deles. Amém, igreja? O mundo não precisa de religião. O mundo não precisa de religião. O mundo precisa de homens e mulheres, de jovens cheios do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. 2 Coríntios 13 diz: a graça do Senhor Jesus. Diga assim: o meu relacionamento com Jesus é baseado na graça. Não é pelo que eu mereço, nem pelo que você merece, mas é por aquilo que Ele fez na cruz. O amor de Deus, digo, meu relacionamento com o Pai é baseado no amor. Ele é o meu papai, o meu Abba, amém? Você pode chegar diante de Deus a hora que você quiser, Ele sempre vai te olhar como um filho. O filho pródigo fez de tudo errado, pediu herança, e pedir herança significava matar o pai, porque um filho só recebe herança quando o pai morre. E ele disse: eu não quero mais andar contigo, eu quero a minha parte. E ele vai embora, ele gasta tudo que tem com aquilo que o mundo tem para dar, mas que não traz felicidade nem plenitude. E este jovem então percebe que ele fez uma burrada. Ele diz: eu vou voltar, porque na casa do meu pai eu tinha tudo. Ele não vai me aceitar como filho, mas eu aceito ser servo, escravo dele, porque é melhor ser escravo dele do que ficar longe dele. E a Bíblia diz que quando ele já estava longe, o pai estava esperando por ele. E o pai corre para ele, e o pai o abraça, e o pai o beija, e o pai coloca as sandálias, pede uma nova veste, coloca o anel do dedo, o anel da filiação, e diz: mate um novilho cevado, um novilho gordo, que representa Jesus. Você sabe por que um dia você pode voltar? Porque o Pai do céu que te ama, ofereceu o seu filho, o novilho cevado, para que você pudesse novamente ser aceito e recebido como filho.
O diabo pode te acusar dizendo que você não merece. Diga: eu não mereço mesmo. Mas ele merece. Diga: eu recebi o novilho cevado. Diga: eu recebi Jesus, e por isso eu posso clamá-lo de Pai. A Bíblia diz: todos quantos o receberam, deu-nos o poder. E essa palavra poder é poder legal, para serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Diga assim: o meu relacionamento com o Pai é de graça. E o Espírito Santo? Muita gente não tem nenhum relacionamento com o Espírito Santo, porque pensa que o Espírito Santo é uma força, um vento. Mas a bênção diz: a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O Espírito Santo habita dentro de nós. Quando Ele te convence do pecado, Ele não está fazendo isso para te mandar para longe, Ele está fazendo isso para te trazer para perto. Essa é a diferença que tinha entre Judas e Pedro. Judas pecou e foi embora e se matou. Autojustiça: não mereço. Traiu o inocente. Mas Pedro também traiu. Só que ele não correu de Jesus, ele correu para Jesus. Meu querido, corra para Jesus, porque Ele é galardoador dos que buscam. Ele te ama, Ele já morreu pelos seus pecados, e hoje é o Espírito Santo que habita em você, para ter comunhão com Ele. Quantos aqui adoram o Espírito Santo? Na sua casa, quando você ora, eu gosto de adorar o Pai, eu gosto de adorar o Filho, mas eu gosto também de ter momentos com o Espírito Santo de Deus. Ele está em nós, Ele é o seu amigo mais íntimo. É Ele quem dentro de você fala: filho, não é esse caminho, segue por esse. Filho, você pecou, não foi para isso que eu mandei Jesus. E você se arrepende, e Ele te enche de novo. Espírito, Espírito, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Hoje Ele quer encher sua vida. Hoje Ele quer encher sua vida do amor de Deus. Hoje Ele quer encher sua vida de esperança, de alegria. Hoje Ele quer encher sua vida de propósito. Hoje Ele quer encher tua vida de autoridade, de unção, de poder, de dons. Hoje Ele quer arrancar da tua vida a depressão. Hoje Ele quer arrancar da tua vida o pecado. E Ele quer derramar sobre a tua vida o amor pelos perdidos. Ele quer encher a tua vida, não só para a gente cantar, mas para a gente viver o Evangelho com exuberância, com autoridade. Aqueles discípulos amedrontados saíram com intrepidez. E quando mandaram eles calarem a boca e não falarem mais sobre Jesus, Pedro e João disseram: como eu posso deixar de falar do que eu vi e ouvi? Não deixaremos de falar. O Espírito Santo é uma pessoa, e Ele quer dirigir a sua vida para o propósito que Ele tem para você. Em quinto lugar, o Pentecostes inaugura um tempo de plenitude. A expressão que a gente lê: e encheu toda a casa. Diga: encheu toda a casa. E o texto continua dizendo: e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Fala: cheios do Espírito Santo. Nos mostra que esse é um tempo de plenitude. Você não tem um pouquinho de Deus, você pode ter o Espírito Santo plenamente na tua vida. Amém? Meus jovens, eu pedi para os jovens ficarem de pé aqui, abaixo de 40 anos. Fui bonzinho com vocês, tá? Deixa eu lhes dizer uma coisa muito importante. Eu me converti aos 19 anos.
E eu dei a minha vida para Jesus. Eu gastei os meus melhores anos estudando para Ele. Eu ia para a Praça da República às 11 horas da noite, ficava até 3 horas toda sexta-feira, para ganhar prostitutas, homossexuais, moradores de rua. Saímos de lá às 6 horas da manhã para umas vigílias, e ficávamos até meio-dia. Almoçava, dormia um pouco à tarde, às 5 horas já ia de novo para a evangelização. Apaixonado por Deus. Não me preocupava com o meu futuro, porque Ele se preocupou comigo. O mundo está dizendo para você que a coisa mais importante para você investir, sua inteligência, seus dons, seu tempo, é no estudo, é em ter uma boa profissão, ganhar dinheiro. Eu não sou contra essas coisas, mas deixa eu te dizer uma coisa: busque o Espírito Santo. Ele vai cuidar de vocês, Ele vai dirigir a sua vida. Ele é Deus, ninguém pode impedi-lo. Ele abre a porta que ninguém pode fechar, e Ele fecha a porta que ninguém pode abrir. Então entregue a sua vida para Ele, consagre-se a Ele, consagre o seu futuro, a pessoa com quem você vai casar, a sua profissão, faça para a glória dEle, que Ele cuidará de vocês, e vocês terão uma vida relevante. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui querem fazer isso hoje? Dizer: eu me entrego, Espírito Santo. Eu me entrego, Espírito Santo, para a tua vontade. Aplauda o Senhor. Começou a liberar, pode aplaudir. Pode sentar. Todos os demais agora, fiquem de pé, acima de 40. Se você tem mais de 40, menos de 120. As lutas da vida muitas vezes roubam a nossa esperança, a nossa pureza. E é muito comum você ver um cristão que no passado tinha paixão por Jesus, cheio de amargura. O Espírito Santo, se você já entregou a vida para Jesus, está dentro de você. Peça perdão a Ele. Quando a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, porque a ira é o caminho de Satanás dominar o coração. Deus é amor, e quem ama conhece a Deus. Mas às vezes a gente passa na vida por dificuldades, lutas, decepções, e gradativamente a gente começa a esfriar. Deixa eu te dizer, abre o teu coração para Deus. Diga: Senhor meu Deus. Fala comigo, diga: Senhor meu Deus, hoje eu quero me apresentar diante de Ti. Tira do meu coração toda amargura, toda incredulidade. Eu quero de novo Te amar como quando eu tinha o primeiro amor. Vocês se lembram da igreja de Éfeso? Jesus disse: vocês fizeram tudo direito, mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês já não me amam mais como vocês me amavam. Irmãos, eu tenho muito medo de não amar mais a Deus como eu sempre amei. Este é o primeiro passo para a apostasia. Então você que tem mais de 40 anos, feche os seus olhos e põe a mão no teu coração. Diga: Senhor meu Deus, me ajuda a Te amar de novo, amar o meu próximo, amar os meus inimigos. Tira do meu coração toda amargura e derrama sobre mim o Teu amor. Amém. Pode sentar. Eu não acabei não, mas o Espírito Santo me dirigiu. É um tempo de plenitude. E o lindo
é que o texto diz que todos, diga todos, foram cheios do Espírito Santo. O profeta Joel, no capítulo 2, quando ele fala desse evento que aconteceria, ele diz que o Espírito Santo desceria sobre toda a carne. E ele diz: até os vossos servos e servas serão cheios do Espírito Santo. Os velhos terão visões, não terão sonhos, e os jovens terão visões. Se no Velho Testamento o Espírito Santo era para alguns, a partir do Pentecostes é para todo mundo. Diga: é para mim também. Diga: eu posso ser pleno de Deus. Jovens, velhos, pobres, ricos, senhores, servos, todos os povos. Gente, o Espírito Santo de Deus está alcançando as nações do mundo. Vocês sabiam que o maior avivamento do mundo, sabe onde acontece? Na África. Na África, o Espírito Santo vem e feiticeiros se convertem e se tornam homens de Deus. Amém, igreja? Deus está salvando o mundo muçulmano. O maior avivamento na Ásia hoje acontece no Irã. Jesus está aparecendo para aquele povo e dizendo: eu sou o Deus Salvador. Está acontecendo no Brasil, irmãos. Tudo bem, o Brasil tem um monte de coisa errada, as igrejas vivem muitas coisas erradas, mas a igreja de Jesus, é Ele quem está ganhando, é Ele quem cuida, é Ele quem disciplina, é Ele quem exorta, é Ele quem dirige. E ai daquele que quer fazer o trabalho de Deus, porque esse é o tempo de salvação. Plenitude é o tempo que vivemos. Em sexto lugar, o tempo de Pentecostes inaugura um tempo de poder sobrenatural. Eles estavam lá e ouviram um som de um vento impetuoso. Ventania. Diga: ventania. E de repente começaram a ver línguas de fogo caindo sobre eles. Eles começaram a falar em línguas estranhas. De novo, no Velho Testamento quem fazia milagres eram os profetas, eram homens especiais. No Novo Testamento, você e eu podemos fazer os milagres que Jesus fez, ainda maiores. Sabe aquela luta que você tem há anos e não consegue vencer? O poder sobrenatural do Espírito Santo pode fazer. Eu, antes de me converter, eu fumava o dia inteiro. Não tinha dinheiro para comprar, eu pegava a bituca do chão. O dia inteiro, andava na rua, já andava olhando, procurando. Não tinha dinheiro para comprar o tanto de cigarro que eu fumava. Muitas vezes eu tentei parar, nunca consegui parar mais do que um dia. No dia que eu entreguei minha vida para Jesus, irmãos, eu nunca mais tive vontade. Não é que eu tive que lutar. Ele fez assim, ó, tirou com a mão. Eu cheguei na minha casa contando o que Deus tinha feito. Minha mãe fumava, ela falou: mas e agora? Eu fumo, seu pai fuma. Eu falei: pode fumar à vontade, porque eu estou liberto disso. E perante Deus eu estou dizendo: nunca mais senti vontade nem uma só vez, porque Deus é um Deus sobrenatural. E eu quero profetizar aqui neste lugar que tem muitas cadeias que só vão cair através do poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Quantos creem nisso? Deus pode fazer o sobrenatural no teu casamento. Deus pode fazer o sobrenatural na tua enfermidade. Deus pode te livrar sobrenaturalmente desta cadeia que te leva para o pecado. Porque este é o tempo do sobrenatural. Diga: este é o tempo do sobrenatural. Nós precisamos desse poder, irmãos. Nós precisamos desse poder. Uma vida não se converte se não tiver o poder do Espírito. Há muitas pessoas que já não oram, pedindo a conversão dos seus familiares. Continue orando, continue clamando.
Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Quando Deus mandou um terremoto e abriram as cadeias e Paulo saiu, o carcereiro ficou, meu Deus, ele queria se matar porque ele ia dar conta daqueles homens. Ele disse, não tira a vida não, nós estamos aqui. E o homem falou, mas como? O Senhor mandou o seu anjo e as portas da prisão foram abertas. Queridos, contra o sobrenatural ninguém tem argumento. E aquele homem disse assim, mas o que eu tenho que fazer para aceitar a Jesus? Abra o teu coração, entrega a tua vida para Ele. E ainda profetizou, crê no Senhor Jesus. Diga, crê no Senhor Jesus, tu e tua casa serão salvos. Diga, crê no Senhor Jesus, tu e tua casa serão salvos. Querido, o Espírito Santo está trabalhando. Às vezes você está pensando que está demorando, mas de repente Deus opera. Amém? Este é o tempo de plenitude, este é o tempo do sobrenatural. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E você que vai me ver pela internet também. O início de um relacionamento com o Espírito acontece com arrependimento. Sabe quando você está brigado com a sua esposa, ou com seu marido, ou com seus filhos, e você já não olha para ele direto nos olhos, desvia os olhos, abaixa a cabeça, procura o canto na sua casa. Mas quando há o arrependimento, há restauração. E a obra do Espírito Santo começa com corações quebrantados. E hoje o Senhor quer falar com você. Hoje Ele quer dizer para você, eu estou aqui, eu sempre estive, nunca deixei de estar, mas eu estou esperando o teu arrependimento. Então hoje, meu querido, se você quer ter o seu relacionamento com Ele restaurado, levante a sua mão e eu vou orar por você. Satanás quer que você acredite que os teus sonhos morreram, mas quem ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo de Deus. Satanás quer que você acredite que o seu casamento está morto, mas o Espírito de Deus está aqui hoje para ressuscitar. Meu amado, arrependimento começa com uma decisão, não é um sentimento. Levante a mão para o Espírito e diga, Espírito Santo, perdoa-me. Eu não quero viver uma vida de pecado. Eu quero viver para a tua glória. Eu não quero ser cheio por nada que me domine e controle. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Ajuda-me, Espírito Santo. Ajuda-me, Espírito Santo. Diga, abre a tua boca, diga, ajuda-me, Espírito Santo. Diga, ajuda-me, Espírito Santo. Clame ao Senhor, abre a tua boca. Clamar-me-ei e me responderei quando me clamarem de todo o coração. Abre a tua boca e diga, Espírito Santo. Clame, Espírito Santo. Derrama sobre a minha vida a tua libertação. O Senhor me manda te dizer que está chegando um tempo em que o sobrenatural será tão sobrenatural que você vai ser alcançado e ultrapassado pelas bênçãos de Deus.
que as suas orações serão respondidas numa dimensão que você nunca imaginou. Mas você não usará das bênçãos de Deus meramente para o teu deleite, mas para a obra do Senhor e para a sua glória. Amém, igreja? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, diga eu creio.